Boa noite, gente do José Vilela, meu terceiro ano. Então, vamos começar recomeçar o nosso curso de física. Terminamos a parte de eletrostática e agora vamos entrar em eletrodinâmica. No livro de vocês é o capítulo 3 da página 66, ok? Então, a eletrodinâmica é o estudo das cargas em movimento, que a gente vai definir como corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento das cargas, mas não é qualquer movimento, certo? A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas, ok? Não é um movimento assim, que ele coloca aqui como ordenado, mas não é exatamente em ordem. Ele tem um movimento radônico, meio complexo, certo? É um movimento orientado. A corrente elétrica ela se estabelece quando no condutor se coloca um campo elétrico. Então, um campo elétrico ou uma diferença de potencial faz com que as cargas se movimentem, ok? Essa diferença de potencial, ela sai do potencial maior para o potencial menor ou do potencial menor para o potencial maior. A gente já estudou que o campo elétrico ele é orientado do potencial maior para o potencial menor, certo? Então, as cargas elétricas negativas, elas irão do potencial menor para o potencial maior. Então, as cargas elétricas negativas, elas têm a direção contrária ao campo elétrico, certo? Direção contrária ao campo elétrico. Então, nós temos aqui um exemplo de um fio que tem uma carga se movendo, né? Uma carga negativa se movendo. Então, as cargas dentro do condutor, elas têm um movimento desorientados. Se você não estabelece uma diferença de potencial, elas não têm como se orientar, ou seja, elas se movimentam, é como se indo para lá, para cá, no total, elas é como se estivessem paradas, no total de movimento. Mas quando você estabelece uma diferença de potencial, V de A menos V de B, é a diferença de potencial, as cargas vão se orientar, as cargas negativas vão se orientar na direção dos potenciais maiores. Aí, esse movimento orientado das cargas, certo? Ele coloca aqui entre aspas, tá vendo? Ordenado, porque não é ordenado. Ele colocou essa aspa aí porque não é ordenado. Ele é orientado, certo? É o movimento orientado das cargas elétricas, dos elétrons, no caso de um condutor metálico, é o que nós chamamos de corrente elétrica. Ele coloca aqui é a corrente elétrica, certo? Aí ele coloca aqui o campo elétrico, certo? E o elétron se movendo, certo? Mas esse movimento não é muito certinho, não. É um movimento desordenado, porém é orientado do potencial maior para o potencial menor. Então, se você tem aqui o elétron indo para cá, então aqui é o potencial maior, mais, e aqui é o potencial menor, menos, ok? Muito bem. Então, já aprendemos o sentido do movimento das cargas num campo elétrico, certo? Da corrente elétrica. Agora, ele vai falar de sentido convencional da corrente elétrica. Olha, veja bem, as cargas elétricas, elas se movem do potencial menor para o potencial maior, certo? Mas o campo elétrico é do potencial maior para o potencial menor, certo? Carga se move no sentido contrário do campo elétrico. Então, o que se chama de sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Ou, em outras palavras, é o sentido contrário ao movimento real das cargas, certo? O sentido contrário ao movimento real das cargas. Isso é a corrente convencional. E todo o nosso trabalho de física, esse ano, nós vamos tratar com esse movimento, esse corrente convencional, que é o contrário do movimento das cargas elétricas, certo? O contrário do movimento dos elétrons, contrário ao movimento dos elétrons. O jeito vai trabalhar com esse, corrente convencional, ok? Agora, a intensidade da corrente elétrica. Vamos aprender a calcular. Aí você tem um potencial em A, potencial em B, tem uma diferença de potencial. Aqui nós vimos que as cargas estão se movimentando para cá, então aqui o potencial mais é aqui, o
o potencial menos é aqui, porque as cargas se movimentam no sentido em busca dos maiores potenciais, né? E aqui você tem V de A menos V de B, certo? V de A menos V de B, certo? Então a gente vê que essa diferença de potencial vai dar negativa, porque as cargas estão se movendo para cá. Porém, a corrente elétrica, ela tem o sentido contrário. Lembre-se, a corrente elétrica tem o sentido contrário, certo? Então, a corrente elétrica está se movendo para o potencial A, certo? Potencial A, ok? Que é o potencial negativo. Então, a corrente elétrica, ela sempre, a corrente convencional, ela busca os potenciais menores, ok? Muito bem. Aí ele define corrente elétrica média, é a quantidade de carga, certo? Essa quantidade de carga que passa por essa área aqui, S, num tempo ΔT. Então, a quantidade de carga que passa nessa área aqui, S, no tempo ΔT, é a corrente média. Pronto, está definido. E ele pede para lembrar que a quantidade de carga é N, número de elétrons que passa, vezes a carga elementar, sobre ΔT. Pronto, definiu isso aí. Então, já aprendemos o que é, como calcular a intensidade da corrente média. Ok? Muito bem. Aí ele vai falar agora sobre a unidade de corrente, né? A unidade de corrente é o coulomb por segundo. Esse coulomb por segundo é chamado de ampere e representado por esse A maiúsculo aqui, ó. Ampere, ó, ampere. E aqui, em francês, é ampere, certo? E é homenagem a quem? A esse físico aqui francês. Como é o nome dele? André-Marie Ampère, certo? 1975, 1836. Foi a duração da vida dele, certo? Quantos anos? Quase 61 anos. Morreu jovem. Então, naquela época todo mundo morria jovem. Ok. Corrente eletrônica, certo? Bom, então, aqui, nem toda corrente, ela é num condutor. A gente vê as baterias passam a corrente, mas essas correntes da bateria, ela não é uma corrente metálica, é uma corrente numa solução eletrolítica. Então, na solução eletrolítica, você tem íons, cátions positivos, ânions negativos. E eles se movem para os potenciais anodo e catodo. Anodo e catodo. Anodo, que vai os ânions, e catodo, que vai os cátions, certo? Anodo e catodo. Então, o catodo, ele é negativo, que é onde vai os cátions. E o anodo, ele é positivo, onde vai os ânions. Isso vocês estudam em eletroquímica. Eletroquímica, vocês estudam isso aí. Talvez vejam esse ano. Então, aí para você calcular a corrente, você tem que calcular a corrente dos elétrons, dos íons, dos ânions e as correntes dos cátions. Depois você soma as duas correntes. Soma algebricamente não, valor absoluto, certo? Não leva em conta sinal não, certo? Se uma der 3 amperes, a outra der 5 amperes, não importa o sinal. Faz 3 e 5, 8, tá ok? Muito bem, é assim que você calcula a corrente para esse sistema. A gente não vai ver muito isso não. Em química vocês veem, tá? Corrente elétrica contínua e alternada. Pronto. A corrente contínua, ela tem um sentido só, tá vendo? Um sentido só. E essa lei de contínua, ela é constante, porque ela tem um sentido só e um valor só. Agora, a alternada, essa aqui, ela não é constante, nem é contínua. Porque, ó, aqui ela num sentido, quando veio aqui para baixo, mudou de sentido. E ela tem valores diferentes. Então, ela é uma corrente descontínua e não constante, certo? Não constante, descontínua e não constante. É uma corrente alternada, não constante, certo? Ok. Então, isso aqui, e depois a gente vai estudar melhor isso aqui em eletromagnetismo. Ele fala, dá uma introduçãozinha aí da frequência, né, que diz que é um gráfico senoidal e tal, mas isso aqui a gente vai ver em detalhes em eletromagnetismo, ok? Muito bem. Agora, ele dá mais uma dica aqui, que se você tiver um gráfico I, corrente elétrica, certo? Corrente elétrica I. E tiver aqui T, tempo, certo? A área que fica embaixo de um certo intervalo de tempo vai ser numericamente igual ao símbolo aqui, ó. Numericamente igual, certo? Numericamente igual a carga, certo? Numericamente igual a carga, certo? Aqui. Esse igual com N em cima
quer dizer, numericamente igual à carga. Essa área aqui, tem que saber calcular a área do quadrado, certo? Isso também vale para a corrente descontínua, só que esse cálculo da aula é fácil e esse cálculo aqui é complicado. Precisa cálculo diferencial integral para poder calcular essa área aqui, certo? Mas esse aqui é fácil. A área do quadrado, a área do retângulo, base vezes altura. Ok. Aí ele fala agora sobre velocidade velocidade dos elétrons nos condutores, né? Porque você liga a luz e já acende, aí, quase que imediatamente, mas não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Os elétrons não têm essa velocidade toda não, ok? A velocidade é muito pequena. E ele vai ensinar aqui como calcular isso aí. Então ele diz o seguinte, você tem um condutor, né? Aí você pega um tamanho L num tempo ΔT, né? Aqui são a área do condutor, né? Ou é a bitola do condutor, né? A espessura do fio, né? Tem aqui a área, certo? E ele define a corrente I, né? Tem uma corrente I, o comprimento L, S, e a carga elementar ele chama de Q, certo? Pronto. Então, aí ele diz que você pode provar isso aqui facilmente. Ele fala aqui, ó, pode-se demonstrar, mas não é tão fácil não, viu? Não é tão fácil não. Aí eu peguei aqui e fiz aqui para vocês a demonstração, certo? Porque não é fácil essa demonstração, ok? Ó, primeiro você tem que saber que ele está falando em densidade de número de elétrons, de número de carga. Então, esse Nzão que ele fala aí, não é o número de cargas, não. Ele coloca ali como sendo o número de cargas, mas não é. É o número de cargas pelo volume. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Né? E ΔS, nesse problema aí, é L, certo? L, o tamanho que ele está considerando lá do fio, ok? L. Então, aí você tem que saber que I é igual a carga sobre ΔT, tem que saber que aí daqui você tira aqui, o I vem para baixo, ΔT vem para cima, que ΔT é Q sobre I, Q é igual a NE, E é igual a Q, Q é igual a N vezes, só é trocar aqui o E pelo Q, N vezes Q, pronto. Aí, a volume é a área da base vezes a altura. Então, como ali é um cilindro, então é a área S vezes o comprimento L. Então, se você quiser saber quem é L, é V sobre S. Muito bem. Sabendo essas fórmulas todas, aí você pode demonstrar. Aí V é igual a ΔS sobre ΔT. No lugar do ΔS, eu vou colocar V sobre S. Então, V sobre S está no lugar do ΔS. No lugar do ΔQ, eu vou colocar ΔT, eu vou colocar ΔQ sobre I. Então, aqui era ΔT, vai ficar ΔQ sobre I, certo? Muito bem. Aí faz essa conta aqui, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, aí vai dar isso aqui. I vezes V, que é volume, não é velocidade. Velocidade eu botei um V minúsculo aqui. SQ, que já estava embaixo, fica aqui. Ok. Aí você tem que identificar que esse V aqui sobre N, ó, e que eu coloquei é igual a NE, certo? Que é ΔQ igual a NE, certo? Então, V sobre N é igual a 1 sobre Nzão. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se isso aqui é igual a N sobre V, certo? Então, isso aqui é igual a 1 sobre, eu inverto aqui, 1 sobre N, e inverto aqui, é igual a V sobre N. Então, V sobre M é igual a 1 sobre N. V sobre N é igual a 1 sobre N. Muito bem. Aí, eu tiro isso aqui, repito todo o resto, I, S, Q, e coloco 1 sobre N. Aí, você vai ter a fórmula que ele deu lá, que pode se demonstrar. Então, pode se demonstrar isso aqui, ó, certo? Pode se demonstrar isso aqui. Muito bem. Aí, depois disso aqui, ele dá um exemplo para você calcular a velocidade. Dá um exemplo aí, ó. Então, o exemplo é o seguinte. Aí você tem aqui um fio metálico aí e tal. Aí, só que nesse exemplo aqui, ele diz que você consegue chegar a essa velocidade. Aí eu fiz a conta aí para ver se conseguia mesmo. Então, nesse exemplo que ele deu aí, você tem que aceitar que a corrente é de 1 ampere. Porque ele diz aí, a corrente de 1 ampere. Lá ele diz, corrente de 1 ampere. Agora ele esquece de dizer que você tem que aceitar que a área é de 1 milímetro quadrado. Ele não deu essa área não, mas tem que aceitar. Para poder dar aquele resultado dele, tem que aceitar que a área é 1 milímetro quadrado.
E tem isso aqui ele deu, 10 a 22, 10 a 22 elétrons por centímetro cúbico. Ele fala várias vezes isso aí, certo? Aí aqui eu fiz uma transformação que é 10 a 22 dividido por 10 a menos 6 metro cúbico, que é para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, porque ele dá a velocidade de metro por segundo, então não pode usar centímetro, certo? Aceitando isso aí, certo? Aí você vai e coloca na fórmula, certo? Que é 1 ampere, essa fórmula aqui. Aí isso aqui é 10